Bom dia a todos. Queria pedir licença ao meu querido amigo Francisco e aos demais colegas da mesa para ficar andando por aqui, para que eu pense melhor quando eu estou andando, fico mais perto, a gente consegue pelo menos se ver aqui e conversar sobre um tema que ficou grande, ficou extenso. Queria explicar a vocês o motivo da escolha e como é que a gente vai trabalhar. Responsabilidade civil, dano moral, valor da indenização. E aqui tem para dizer sobre isso. Podia responder para vocês tudo. Eu não conheço ninguém que não tenha passado pela experiência de ter sofrido uma violação, ou que, se não sofreu pessoalmente, não conheço um familiar que tenha passado por isso. Não é raro a gente ser questionado em qualquer lugar, no corredor, em casa, num bar, no restaurante, sobre se aquele assunto provoca prejuízo, se aquele assunto pode ser levado ao judiciário e, principalmente, quanto é que eu vou ganhar com isso? Para alguns, o estudo da moral virou quase uma loteria. Será que esse ano vai sair essa indenização? Será que eu vou resolver a minha vida com aquilo? Então, pessoal, é um assunto do nosso cotidiano, um assunto que é tratado nos mais diversos ramos do direito, a responsabilização, no direito constitucional, no direito administrativo, no direito civil. E quando a gente leva o assunto para o judiciário, ele também pode ser tratado em áreas distintas. É a responsabilidade do âmbito dos juizados especiais, é a responsabilidade do âmbito dos tribunais superiores, a responsabilidade na justiça estadual, na justiça federal, na justiça comum. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o modelo de responsabilidade que a gente tem no nosso país. Aquele que está no código e aquele que a gente está vendo na jurisprudência. A primeira pergunta que eu me fiz quando o Francisco me perguntou que tema eu queria tratar é: será que existe correspondência? Será que o que a gente encontra no texto da lei é efetivamente aquele que vem sendo aplicado pelos nossos tribunais? Como é que isso está funcionando? Como é que isso está acontecendo? Durante o dia de ontem, eu cheguei aqui já no começo da tarde, mas tudo que eu pude assistir, e hoje pela manhã, no nosso primeiro painel, ficou claro a importância que todos ainda fazem, o registro que ainda se faz ao processo da constitucionalização dos direitos. A gente ouve bastante falar da constitucionalização dos direitos de família. Aliás, ontem foi o dia para isso. A gente hoje começou o dia ouvindo falar do direito à moradia, à habitação, que é o bem de família. E como é que fica esse processo de constitucionalização em relação ao direito de danos? O que a gente pode perceber é que a gente sai de um modelo de responsabilidade individual e estamos caminhando para um modelo, por falta de denominação, melhor eu vou chamar de responsabilidade social, mas não no termo que a gente encontra nos jornais todo dia. Qual seria o modelo liberal, individual, e para que modelo estamos caminhando? Tradicionalmente, quando a gente abre uma manual de responsabilidade civil, nós estamos preocupados com a conduta do ofensor. A gente quer saber qual foi a conduta que provocou o prejuízo. Ou seja, se dá mais ênfase ao dano provocado do que ao dano sofrido, ou a perspectiva não é da vítima, a perspectiva é do ofensor. Em que sentido? Se eu acho que sofri um prejuízo e quero receber a indenização, para levar o quadro judiciário, eu, tradicionalmente, artigo 186 do Código Civil, vou ter que demonstrar ao magistrado que aquela pessoa que eu estou apontando como ofensor agiu com negligência, com imprudência, com imperícia, ou pior, fez aquilo dolosamente, ficar pensado. Em outras palavras, eu tenho que dizer ao juiz, tenho que demonstrar a ele que aquela situação aconteceu por falta de cuidado. Mas nós não estamos no mundo da responsabilidade objetiva, é verdade. Mas para a gente sair do campo subjetivo, do reino da culpa, e começar a avançar para o império do risco, a gente precisa perceber que esse caminho é feito em algumas fases. De início, começou uma série de discussão acerca da presunção da culpa e da necessidade da vítima fazer a prova da culpa em juízo. Depois, as possibilidades de solidariedade nas ações de indenização foram alargadas consideravelmente. Abram o Código Civil no artigo 932 e vocês vão ver que o patrão responde pelo empregado, o pai responde pelo ato dos filhos, aquele que mantém o estabelecimento de ensino responde pelo que acontece ali dentro, aquele que participa de alguma forma do produto do crime também vai ser responsabilizado. Em outras palavras,
Quando a gente trata do fenômeno da constitucionalização e começamos a pensar mais na função do que na estrutura do direito, a opção que foi feita não é mais focada na pessoa do ofensor. A opção é agora a vítima e o seu ressarcimento. O texto constitucional garante a indenização integral à vítima e o artigo 944 do Código Civil diz que a indenização se mede pela extensão do dano do prejuízo. Em outras palavras, aquele que vai ao judiciário quer demonstrar o prejuízo que ele teve e quer receber integralmente a lesão que ele acha que sofreu. E eu não vou tratar de lesão material aqui. Não vou falar de luxação, não vou falar de dano emergente. Eu prefiro falar de danos existenciais, os chamados danos morais. E vejam que no título da palestra eu não coloquei indústria do dano moral. Eu coloquei a indústria da violação de bens existenciais. Que bens são esses? Quando eu me refiro a bens existenciais, eu estou querendo fazer uma ressalva, estou querendo advertir que a responsabilização civil, que hoje é problema, ou que hoje é controversia nos tribunais, é justamente a responsabilização de danos que algum tempo atrás não eram objeto de indenização, ou que os judiciários não aceitavam como de indenização, onde se falou aqui de abandono afetivo. Eu poderia falar para vocês aqui de novos danos, como o prejuízo ao lazer, das férias frustradas. Você arruma a sua mala, vai para o aeroporto, vai passar 15 dias viajando e o voo é cancelado. E por conta do cancelamento você perde a conexão. E lá se foi 2 dias de hotel. Tá, vão devolver para você o dinheiro das diárias. Mas o dia que você perdeu por paciência? E os planos que você fez para a sua família? Será que isso também deve ser indenizado? No mundo que a gente vive hoje, o dano que é possível de ressarcimento, o dano passível de indenização, vem cada vez mais aumentando e chegando nas nossas fronteiras. Isso é ruim? Não. Se eu partir do pressuposto que nós estamos vivendo num Estado que garante a dignidade, o pleno desenvolvimento da pessoa, toda e qualquer violação, todo e qualquer obstáculo ao desenvolvimento me causa uma lesão. E se me causa uma lesão, deve ser indenizado. Ou seja, a ideia da indenização por danos morais, ou por danos extrapatrimoniais, ou por danos existenciais, não está perfeita, não está acabada, está em construção. Nós estamos evoluindo na busca de novos direitos, mas todos eles têm a mesma direção. É a nossa satisfação pessoal, é a plenitude da realização da nossa vida. Só que isso tem um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? É o da insegurança, da indefinição. Acho que a grande maioria aqui já ouviu expressões do tipo que o mero aborrecimento não seja uma indenização por danos morais, que é necessário algo mais. Eu fico pensando, curioso, porque se alguém amassar seu carro, der uma pancadinha, fizer uma amostra pequena, por menor que seja o prejuízo material, você tem direito à indenização. Mas quando chega no campo de um bem que não tem preço, daquilo que é inestimável, o aborrecimento não configura indenização. O nosso Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, vem dizendo que o simples descumprimento de um contrato não enseja por si só a indenização por danos morais. Significa dizer que se o celular quebrar e você tiver que ir 12 vezes à assistência técnica, mais 5 vezes ao PROCON e mais 3 vezes ao juizado, e passar 6 meses resolvendo aquele problema, você não tem direito à indenização por danos morais existenciais nenhum. Porque aqui se resume apenas a um problema pessoal, um problema patrimonial. Se você comprou um apartamento na planta, programou seu casamento para aquela data e a construtora não entregou o apartamento naquela data, e você depois da lua de mel teve que morar na casa do seu sogro, será que aquilo não seja uma indenização por danos existenciais, morais, o prejuízo dos seus planos futuros, a perda da oportunidade que você vai ter no início da sua vida? Ele está entrando em terreno perigoso, porque não existe na nossa doutrina um consenso sobre que critérios a gente deve utilizar para, primeiro, reconhecer se esse dano é indenizado ou não, e segundo, para decidir como é que o cálculo de indenização vai ser feito. Fazer uma revisão do nosso sistema. Não existe uma tabela pré-estabelecida para o valor de indenização por danos existenciais. O que é consenso é que aquele valor vai ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, no caso concreto. E quem é que controla essa
prudência do nosso juiz de primeiro grau e dos nossos tribunais, Superior Tribunal de Justiça. Só que a atuação do STJ nesses casos é excepcional. O STJ só mexe com a organização em duas situações. Ou o valor é exorbitante, ou o valor é irrisório. Fora dessas duas situações extremas, vai ficar ou vai prevalecer o valor que foi definido na instância de primeiro grau. Por quê? Por um obstáculo processual da súmula 7. No STJ não se é discurso matéria fática, não se mexe no contexto probatório. Logo, para eu definir a extensão e os contornos do dano, eu teria que entrar em áreas que não são afeitas à apreciação dos nossos tribunais superiores. Qual é o problema que a gente tem em relação a isso? O problema é que as decisões citam critérios, mas não aprofundam como é que esses critérios interferem na indenização. Vou colocar um exemplo para vocês. Já virou um chavão, já virou um lugar comum a sentença terminar assim, analisando o que consta do processo, a extensão do dano, a sua gravidade, a capacidade do ofensor, da vítima, fixa a indenização em X. A minha pergunta é a seguinte: o que é que prevaleceu mais? Foi porque a vítima tinha baixo poder econômico? Foi porque o ofensor era uma grande empresa? Não, o que prevaleceu mais foi a gravidade do dano? Todos foram ponderados igualmente? Não sei. E se eu não sei qual foi o critério que o juiz utilizou para chegar naquele valor, eu não vou ficar satisfeito. Porque ele pode nem tentar me convencer. Afinal, para mim, os meios que ele levou aquele valor é uma incógnita. E o que é pior, o mesmo magistrado, em processos semelhantes, utilizando os meus argumentos, chega ao valor da indenização completamente diferente. Para eu não falar de tribunais locais e tentar unificar o discurso, se vocês forem buscar no STJ o valor de indenizações que foram fixadas pelo próprio tribunal por morte, vocês vão perceber que existem indenizações que variam de 50 salários mínimos a 600 salários mínimos. Isso é ruim, isso é um aspecto positivo. Se a gente tarifasse o valor da indenização, se houvesse um valor padrão, o que ia acontecer é que algumas pessoas iam começar a analisar se economicamente valeria a pena provocar o prejuízo. E já fazer uma reserva do dinheiro. Imagine campanha para governador. Quanto é que vale o STJ de indenização se eu chamar o meu concorrente de ladrão? Ah, vale 200 salários mínimos? Separa aí da guerra de campanha 200 salários. Eu vou chamar de ladrão as 3 vezes durante o comício, porque já vai me ajudar a conseguir os votos. A ideia de não tarifar o valor da indenização é ótima. A ideia de criar um parâmetro também. Mas a pergunta é, como é que eu chego no teto do parâmetro? Como é que eu chego no mínimo? Vou explicar a vocês, dando alguns casos concretos. O sujeito foi preso, porque a polícia confundiu ele com o irmão. E depois de 15 dias na cadeia, finalmente o mal entendido foi desfeito e ele saiu da cadeia. Ele veio ao judiciário e o STJ disse que 20 salários de indenização é pouco, que um sujeito que foi preso inocentemente, por negligência da polícia, merece receber 6 salários mínimos de indenização por danos. Maravilha. Aí eu procuro alguns decisões mais na frente e encontro um cara que bêbado caiu no bueiro. Caiu no bueiro e morreu. E a família do bêbado entrou com ação contra o Estado. Ele disse que ele estava bêbado, mas só morreu porque o bueiro estava bêbado. E a responsabilidade do Estado nesse caso é objetiva. Perfeitamente. O valor da indenização pela morte do cidadão, 70 mil reais. Eu fiquei preso, injustamente, recebi 100 salários mínimos. O outro caiu no bueiro, recebeu 70 mil reais. Vamos prosseguir. O sujeito foi morto dentro da cela. Foi morto, enforcado, suicidado o cidadão dentro da cela. O que aconteceu é que a família foi ao Tribunal de Justiça, inconformada com a decisão do juiz de primeiro grau, que disse que aquele facínora tinha recebido o que merecia, mas que não podia negar a direito da família de indenização, que ele fixava desde logo em 10 mil reais. O Tribunal de Justiça disse que o juiz calculou um valor irrisório e disse que o valor a ser definido era de 100 salários mínimos. O STJ recebe o caso e a ministra diz o seguinte, depois eu deixo para vocês, cada situação que eu menciono aqui, os precedentes eu vou deixar na secretaria do evento para quem quiser ver depois. E a ministra diz o seguinte, olha, a autora da ação é a viúva, não é o sujeito que estava preso. E ainda que fosse ele, por conta de danos, a dignidade é um bem disponível, é algo existencial. A pessoa está sob a custódia e a tutela do Estado e merece respeito e tem direito à indenização. Outra coisa, eu não quero saber se ele era padre ou se ele estava preso.
Quem está com a indenização é a esposa, e a pena não passa do condenado para sua família, que não tem nada com isso. Por que eu vou discriminá-la e dar uma indenização diferente do que dei para quem morreu num acidente automobilístico, para quem morreu num acidente aéreo? Não faz sentido. A dificuldade desse assunto dos tribunais, pessoal, é que esse assunto é casuístico. O valor da indenização deve ser fixado analisando as peculiaridades do caso. O que é que a gente pode utilizar como critério para isso? Primeiro vamos perceber se teve dano ou não. Teve dano material ou dano moral. O valor das indenizações não se confunde. E muitas vezes, quando o assunto chega no tribunal, a apelação vem assim: fulano vítima já ganhou 500 mil reais e quer receber 1 milhão. Tá certo. Só que os 500 mil reais que decidiram para ele é dano patrimonial. Um prejuízo que ele já experimentou e que está sendo apenas recomposto. O que está em discussão não é o valor da indenização por danos morais, materiais, e sim o valor da indenização pelo dano moral que ele sofreu. Esses valores devem ser calculados separadamente. E um não deve interferir no outro. Não tem enriquecimento sem causa se ele merecia indenização de 500 mil reais de danos materiais e foi fixado mais 600 salários mínimos por danos morais. O motivo e o fundamento da indenização é diferente. Para complicar a história, se consolidou na nossa jurisprudência a tese de que a indenização tem dupla função. Apesar do artigo 944 definir claramente que os contornos da indenização, os seus limites, são relacionados ao prejuízo sofrido, o que acontece é que se costuma calcular a indenização pensando em dar a ela um caráter pedagógico. É a teoria do desestímulo. Vamos calcular um valor para punir o ofensor para que ele não faça aquilo novamente. O problema é que quando se calcula a indenização, eu não sei quanto o juiz fixou a título de compensação pelo dano que efetivamente foi sofrido e quanto ele está fixando a título de punição para aquela pessoa para evitar que aquilo aconteça novamente. Então fica difícil de controlar e criar parâmetros para os próximos processos. Nós temos direito constitucional assegurado a fundamentação das decisões. Mas não é uma fundamentação formal de citar os critérios sem dizer qual a interferência e influência que tem na decisão. O magistrado tem o dever de esclarecer o que é que ele considerou relevante na hora da definição desse valor. Porque só fazendo isso é que a gente vai conseguir balizar os caminhos para melhor definir essa indenização. E aqui, pessoal, vem a reflexão sobre a palavra que está no título da nossa conversa, a indústria. Existe indústria de danos morais no Brasil que usa esse termo para raciocinando o seguinte: existe um número desmedido de demandas frívolas, de pessoas que aventuram com a sorte, de pessoas que tentam achar lucro fácil, dinheiro, na verdade. Elas podem até tentar, mas elas precisam de um advogado que concorde com essa acusação. E o primeiro juiz da causa é o advogado dela. Porque se perceber que aquilo é inconsistência, ele nem propõe ação. Depois ele tem o crivo do juiz. Várias vezes com a fiscalização do Ministério Público, com direito a duplo grau de jurisdição. Não me venho falar de indústria de dano moral. Porque se há indústria, é porque existem várias pessoas que permitiram que ela aconteça. O que existe é uma indefinição acerca de qual é o dano que é indenizado. Se eu fiquei meia hora no aeroporto esperando o voo que atrasou, eu me aborreci, eu já mereço indenização? Não, só se você ficou 4 horas. Quer dizer, se eu fiquei 3 horas e 50 minutos, eu não tenho indenização. Se atrasar mais 10 minutos, agora eu vou passar a ter indenização. Não dá para a gente definir isso a priori, ou seja, abstratamente, e tentar que aquela solução abstrata sirva para todos os casos. O que a gente precisa é que o judiciário que analise o particularismo, a situação concreta, mas que na hora de definir o quanto, objetivamente, esclareça qual foi o critério, ou melhor, quais critérios foram utilizados para essa definição. E o problema é que o nosso judiciário não é um, são vários. E aqui eu quero fazer uma referência à Justiça do Trabalho e às ações de assédio moral, que para mim, inexplicavelmente, costumam ser decididas com base no salário do empregado. Esqueça a capacidade do ofensor, esqueça a extensão do dano, gravidade do dano. O juiz do trabalho pega esse LT, que é o artigo 478, e diz o seguinte: a maior remuneração do funcionário é de X, e eu vou calcular a indenização pela assédio moral em 20 vezes o salário que ele recebia por mês.
ou em 20 vezes o maior salário que ele recebia. Ele usa o critério, ele não usa vários critérios. Resultado, alguns processos no TST têm valor de indenização. No caso clássico, o diretor da empresa recebeu a visita do chefe na reunião da diretoria e o chefe trouxe um presente para a sala, uma cabra preta. E ele passou a colocar os resultados de venda daquela empresa. E depois de apresentar o resultado de cada filial, disse que a cabra ia para casa do diretor que tivesse vendido menos no semestre anterior. E o sujeito levou para casa a cabra, com o compromisso de trazê-la no semestre que vem para passar para aquele que tivesse um desempenho pior. Muito perfeitamente. E ele recebe uma indenização pelo assédio moral na relação de trabalho de 30 vezes o salário mínimo dele, o que dava algo em torno de 3.000 salários mínimos. Engraçado. Eu vou para o STJ e é raro você ver indenização quando alguém perde a vida e ultrapassa 600 salários. Vem não dá dentro do sistema jurídico. O dano moral que se sofre lá é diferente do dano moral que é julgado na justiça comum? Se é diferente, qual é a diferença? E qual é a medida? Será que o princípio da proteção do trabalhador alcança o que é essa extensão que ele deve analisar? Será que não deve se controlar isso? Eu falei da justiça do trabalho, mas posso falar da juizada que tem nas causas, que para alguns parece uma justiça de segunda classe, que não é. Ela foi criada com uma finalidade muito específica. Permitiu o acesso ao judiciário e permitiu que as pessoas tenham condições de defender os seus direitos. Quem não tinha condições de uma defensoria pública instrumentalizada ou pagar um advogado. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que quem está na turma recursal também é juiz, juizado. E acaba que a gente não tem uma instância revisora, porque ele faz na turma recursal aquilo que ele faz no juizado dele. E o que acontece é que não tem uniformização nacional como acontece com a justiça comum. Porque lá você tem o STJ para controlar isso. E o que acontece é que em algum lugar a gente tem um fenômeno do juiz Robin Hood. Diz, você não tem determinação não, né? Mas você não tem nada de empregado, aqui na empresa rica, eu vou dar pelo menos aqui R$600, R$1.000 de indenização, para você ir para cá satisfeito. E o que é pior, o valor de indenização por danos moral no juizado virou igual reclamação trabalhista. Peça aí o teto dos 40 salários mínimos, para ver o que a gente consegue arrancar lá. Se eu coloco no valor da cala 40 salários, o sujeito na consideração me faz uma proposta de um salário mínimo e eu aceito, o que eu estou dizendo? Que aquele valor que eu coloquei lá não tinha nenhuma relação. E pior, não tem mesmo não, porque no nosso sistema não adianta o valor que você coloca lá, porque quem vai decidir o justo de indenização é o magistrado. Só que precisa me dizer como é que ele chegou naquele valor. Pessoal, indústria é no sentido de fazer ações em massa, fazer ações sem sentido, fazer ações sem fundamentação. Isso existe na porta de acesso ao judiciário. As demandas são propostas. A minha pergunta é se no final da linha de montagem dessa indústria, se na hora da sentença, esses pedidos vão ser deferidos ou não. E a pergunta também é o que é que o juiz vai fazer quando recebe um pedido desse. Eu lembro aqui de um caso que correu na internet no Pará, de um sujeito que no carnaval fora de época, numa micareta dessa da vida, ficou insatisfeito porque depois de 3 dias de festa, ele não conseguiu ficar com ninguém. E ele ingressou com a ação no juizado de pequenas causas contra o município, dizendo que por conta da desorganização da prefeitura, ele não faturou ninguém na festa. E que aquilo ele era demitido. O que é que o juiz fez? Mandou o sujeito para o serviço psicológico que tinha na comarca. A minha pergunta é, ele estava sozinho, usando o juiz para dizer não, ele estava com um advogado. Alguém assinou essa demanda. Essa é a situação. Tá? 50 minutos. 10 minutos, estou brincando. Pessoal, então, o que a gente precisa deixar claro, e aqui eu estou falando para aqueles que estão no corredor do fórum, e já sentiram na pele isso, e para aqueles que estão pensando em chegar no corredor do fórum, é que no imaginário popular, a ação de indenização é para ficar rico. A gente tem uma cultura muito pequena, muito pouco tempo sobre esse assunto. Há 25 anos, ninguém discutia indenização puramente por violação existencial moral. Isso é coisa da Constituição para cá. E na hora que a gente não tinha um parâmetro, a gente foi buscar um parâmetro na justiça norte-americana. Indenizações milionárias. Só que acontece que a estrutura lá é diferente. Quem define aquela indenização não é o juiz togado. Quem define aquela indenização é o Tribunal do Júri. Segundo, aquela indenização não tem efeitos meramente civis. Também tem efeitos
penais. A indenização lá é definida para compensar e para punir o causador do prejuízo. E a pergunta é, se o 944 diz que a minha indenização está limitada à extensão do dano, como é que eu vou receber a indenização que foi feita para punir? Porque se eu fizer isso, aí não tem causa. Qual é a fonte para eu receber esse dinheiro para fazer uma ligação com a palestra anterior do professor Zé Roberto? Tá? Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é, nós, quando estamos estudando precedentes, não nos preocupamos com as circunstâncias do caso. A gente pega em mente, você viu, fulano escorregou no supermercado e ganhou 50 mil reais. Vamos ao shopping. Se o supermercado está valendo 50 mil reais, imagina escorregar no shopping. Quanto é que está valendo? Segundo, mandaram um cartão de crédito para cada pessoa. A pessoa não pediu. Demorou 3 semanas para conseguir cancelar o cartão de crédito. Foi ao judiciário com uma indenização de 5 mil reais. Maravilha, todo cheque especial, 5 mil reais já ajuda. Vou entrar com ação. Mas tudo que você leu foi emenda. Você não parou para ler o caso, para perceber que a pessoa que recebeu o cartão era uma senhora de 98 anos, que nunca tinha usado o cartão de crédito na vida e que não conseguia se desvencilhar do call center. E que precisou, naquela idade, ir ao PROCON 3 vezes para conseguir cancelar aquele cartão. E foi por isso que ela recebeu a indenização. Aí você vai pegar no STJ dizendo o seguinte: morte por agentes estatais, 50 salários mínimos. Morte por agentes estatais, 500 salários mínimos. Esquece de 50. Vou colocar como praça de examinação essa de 500 salários. Essa de 500 foi porque 2 policiais civis ingressaram na casa, na família, tiraram os filhos menores de idade, torturaram e mataram as pessoas. E o ministro disse o seguinte: eu vou dar um valor de indenização maior, porque o dano teve como ofensor alguém que é pago para proteger e defender os interesses do cidadão. Esse contexto justifica o incremento da indenização. Pronto, ele cumpriu com a tarefa funcional dele. Ele escolheu o critério, fixou os limites e justificou como é que ele chegou naquele valor. Eu agora posso recorrer e debater o parâmetro. Mas se ele disser que, atento às condições da causa e a capacidade do ofensor fixa em 500 salários, o que vai acontecer? Nem a família fica satisfeita, nem o Estado fica satisfeito. 2 recursos e essa briga não termina mais nunca. A reflexão que eu deixo para vocês é saber até que ponto, de alguma forma, aqueles que estão advogando, aqueles que estão peticionando o juizado, também não contribuem para isso. Na hora que a gente vai para os nossos precedentes, a gente não explica as razões que levaram aqueles números. Ou seja, nós estamos pensando na última fase do processo. A gente tem que definir se aquele dano é indenizável, tem que definir os pressupostos da indenização, tem que definir quais são os parâmetros que eu vou utilizar para aquilo e mais, tem que afastar as excludentes de responsabilidade. Ou seja, a gente coloca primeiro a carroça, para depois pensar naqueles que vão levá-la até o final do processo. É essa coisa que faz com que, no direito contemporâneo, a gente viva uma sensação de insegurança. Tudo pode, tudo vai ser indenizado, ou nada vai ser indenizado. Pessoal, a ideia aqui não é de tudo ou nada. A ideia aqui é de ponderação. Mas para eu ponderar, eu não posso ponderar um voto, uma palavra, capacidade da vítima, capacidade do ofensor. Eu tenho que ponderar as circunstâncias do caso concreto. Se a gente está aqui tentando buscar uma justiça mais célere, uma justiça comprometida com a justiça social, com a distribuição e proteção da riqueza e garantia da dignidade das pessoas, a gente tem que começar analisando qual é o papel que a gente tem nesse processo. Porque a gente aqui é formador de opinião. É daqui que vão sair as petições, as decisões, e é daqui que vai sair a conversa que eu me referi no começo, no restaurante, no bar, no corredor. A reparação por danos de 98 para cá, de 88 para cá, vem cada vez mais perdendo lugar nos estudos, perdendo importância nos estudos, porque a gente banalizou e reduziu ela ao preço. E existem outras formas de receber uma reparação que não são em dinheiro. Eu posso pedir uma retratação, eu posso pedir que aquela pessoa faça serviço à comunidade, eu posso pedir para aquela pessoa publicar, fazer uma retratação em público ou publicar aquilo, mas eu preciso investir na prevenção. A gente está numa fase que não precisa esperar que os prejuízos aconteçam para ir para o judiciário para reprimi-los. A gente está na fase que a gente
tentar, através de uma tutela inibitória, prevenir e precaver que aquilo aconteça. Se a gente previne, se a gente busca fundamentação, a gente tem pelo menos um caminho para tentar construir algo que, se a gente quer segurança, se a gente quer tranquilidade de trabalhar com o judiciário que está comprometido com os valores, a gente tem que começar a exigir que esses valores apareçam nas nossas petições e o controle seja efetivo sobre isso, ou seja, sobre como chega esse cálculo. Eu não quero saber quanto, eu quero saber como você chegou lá. Porque se eu sei como você chegou lá, fica mais fácil de eu discutir o quanto. E quando eu for discutir o quanto, eu não posso comparar o braço, o olho, a vida, a honra, porque são valores que têm gradações diferentes. A responsabilidade civil tem uma capitalidade, exige de quem participa das ações, exige de quem está envolvido no processo, quem se preocupe com o interior da vítima, com o exterior dela e com as circunstâncias daquilo para atentar o seu entorno. Só fazendo isso que a gente vai conseguir sair desse estado de incerteza que a gente se encontra. Já falei demais, obrigado pela paciência de vocês.